Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí por vocês estarem aqui dividindo esse momento do dia de vocês para viver as experiências aí com o Dr. Marcelo Cunha, que acabou de entrar. Marcelão, seja bem-vindo. Dr. Marcelo Tavares Cunha, querido amigo, nos deu a oportunidade aí para dividir todo o seu conhecimento no que se refere à questão dos problemas dos problemas vasculares, da história da geologia, e esperamos aí que todas as pessoas que... Então vamos só esperar o Marcelo entrar. Ô Marcelão, tudo Oi, bem? Ricardo. Como é que você tá, meu Boa rei? noite aí, meu amigo. Tudo em ordem? Beleza? Bom te ver, cara. Quanto Pra... tempo? Prazer, faz tempo mesmo, né? Desde que proibiram a USP, né, Marcelão, de pedalar, não é? É Família tá difícil, hein? bem, as meninas estão bem. Graças a Deus, Você tem todos duas bem em meninas, né? casa, todos resistindo bravamente esse período aí de pandemia e isolamento, que não é fácil, mas estamos na luta. Que legal. Bom, primeiramente, pessoal, queria agradecer aí toda a gentileza do Dr. Marcelo Tavares Cunha. Não se impressione e nem levem de maneira negativa a liberdade que eu tenho de não só de chamá-lo de Marcelo, mas de Marcelão. O homem tem aí Opa, 1,90 m, Marcelão. Quantos quase metros você isso. tem? 1,88. 1,88 m. Mas bota a sapatilha, vai para 1,90. Vixe, com capacete, então, chega a Pronto, 2 2. metros. É uma figuraça como pessoa, uma pessoa extremamente generosa, inteligente nos seus argumentos. Cada palavra que sai dele hoje, vocês vão perceber que vai enriquecer aí não só nosso conhecimento, mas vai tocar a gente. É por isso, inclusive, que eu fui direto nele, é o nosso terceiro convidado, né? Como todos vocês já sabem, nós já convidamos a doutora Ana Paula Simões na questão da ortopedia, o doutor Eduardo Rauen na questão da nutrologia, e agora o Marcelão, especialista em geologia. De mão cheia, cirurgia vascular, especialista não só na questão da angiologia e da cirurgia vascular, mas também da ecografia vascular com Doppler, e é o sócio fundador aí da clínica LegCare. Eu queria fazer um parênteses, Marcelão. É de Salvador, né, Marcelão? Sou E eu soteropolitano, estudei na Federal da Bahia. volta e meia, eu vou chamá-lo de meu rei, Opa, forma carinhosa, que não sei de fato qual o sentido em Salvador, mas eu imagino que é com carinho, né, meu rei? sim. E é no qual, desde o primeiro dia que meu filho nasceu, eu o trato também. Eu tive a oportunidade de dividir isso com ele, com o outro Marcelo Ramos, que hoje está na batalha ali dos leitos do HC, que um dia vai dividir a experiência dele aqui conosco também. Que eu vivi aí uns 6 meses, 8 meses, com muita gente de Salvador, muita gente da Bahia. Meu cunhado também é da Bahia. E é impressionante a capacidade que eles têm de viver o momento de maneira intensa e sempre interligado à questão cultural. Eu conheci São Paulo e tudo aquilo que abrangia a cultura de São Paulo, da minha cidade, esses 8 meses que eu vivi com vocês. Eu ia em aniversário, só tinha baiano lá, e na verdade parecia que eu era o turista, parecia que eu que estava em Salvador e não em São Paulo, né? E a gente arretada mesmo, a gente generosa, do bem. E, enfim, Marcelão, vou dar a palavra para você. Vai em frente. Muito obrigado pela oportunidade que você está dando para mim e para as pessoas que vieram aqui escutar você, tá bom?
Joia, Ricardo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? Eu sou Marcelo Cunha, angiologista, cirurgião vascular. A gente trabalha numa clínica especializada em varizes e acaba também vendo muitos problemas circulatórios, como inchaços, tromboses, no nosso dia a dia, na nossa prática, né? O tema que foi escolhido para hoje foi para a gente discutir um pouco sobre o malefício que é passar muito tempo sentado. Esse é um tema que tem importância não só pelo período de pandemia que a gente está vivendo agora, que fomos jogados dentro de casa, home office, menos capacidade de se deslocar, mas a gente também mora numa cidade que é São Paulo, uma cidade com muito trânsito, muito tempo de deslocamento para o trabalho, longo tempo de reunião. Até nosso lazer envolve ficar sentado. A gente gosta muito de restaurante, bar, ficar conversando horas a fio. E agora também as séries de TV, os filmes, estão longas horas também no sofá nos nossos momentos de lazer. E isso traz prejuízo para a gente. A gente está conversando aqui com o público da Race, que já é um público altamente ativo, que está preocupado com saúde, bem-estar, alimentação, atividade física. Só que mesmo essas pessoas que fazem atividade física regularmente, elas têm prejuízo em passar longas horas, 7, 8 horas do dia sentadas trabalhando. Invariavelmente treinam às 5 da manhã e depois tem esses longos períodos sentados, e isso traz prejuízo para o nosso organismo, né? Então, a gente queria discutir alguns pontos aí para tentar melhorar isso. O que é que os trabalhos científicos vêm mostrando? Você passar longas horas sentado tem impacto no seu metabolismo. Então, vai aumentar a chance de obesidade, diabetes, até de câncer, por acelerar o nosso envelhecimento. Por que essas coisas acontecem? Depois de aproximadamente 20 minutos sentado, já existe impacto no nosso metabolismo. Uma lipoproteína chamada lipase, que é responsável por tirar a gordura da nossa circulação, ela se torna inativa, então aumenta a chance de obesidade, diabetes. O próprio metabolismo já cai aí até 30% entre a posição de pé e a posição sentada. Você tem uma menor expressão de óxido nítrico, que tem a ver com metabolismo oxidativo e risco cardiovascular. Então, são uma série de coisas, uma série de alterações que vão acontecendo no nosso organismo que são prejudiciais. Além de falar da questão realmente de biomecânica, né? Você ficar muito tempo sentado vai te prejudicar ortopedicamente de várias coisas que a gente não vai abordar aqui, mas interfere inclusive na nossa capacidade respiratória. Na medida que a gente vai ficando muito tempo sentado no computador, a gente costuma curvar um pouco para frente a coluna, isso diminui o espaço de expansão pulmonar e você tem uma menor oxigenação do sangue. Com isso, mais fadiga, mais perda de concentração. E tem a ver também até com o processo de envelhecimento. A gente tem no nosso DNA, na ponta da fita de DNA, para poder proteger nosso DNA, os telômeros. São pequenas substâncias que protegem o DNA e quem passa muito tempo sentado tem encurtamento desses telômeros. Com isso, acontece um desgaste celular mais rápido e o envelhecimento precoce do organismo. Então, uma série de coisas aí que os estudos vêm mostrando, inclusive estudos populacionais, mostrando que existe aumento de mortalidade proporcional ao número de horas que a pessoa passa sentada. Então, 7 horas, 8 horas, quem passa 9 horas, então, chega a chances bem maiores de mortalidade ao longo da vida por causa desse hábito, né? Então, a gente aí tem que pensar, né, em algumas medidas preventivas. Em se falando propriamente da circulação, como angiologista, cirurgião vascular, a gente tem que pensar que a gente tem nosso coração que bombeia o sangue para o corpo inteiro. E como é que o sangue volta para o coração? A gente precisa da bomba muscular periférica, que é o quê? A musculatura da panturrilha, que quando ela se contrai, ela comprime os vasos contra ossos, tendões, o próprio músculo, e isso faz com que o retorno do sangue aconteça para o coração e para o pulmão. Imagine quem passa o tempo todo sentado com as pernas relaxadas, isso não está acontecendo adequadamente e vai dar uma série de sintomas, como inchaço, cansaço, peso na perna, até a posição por você não se mexer, você pode comprimir os nervos, dar formigamento nas pernas, é uma queixa muito frequente que a gente vê no consultório também e está ligado com esse fato de estar sentado sem mudar de posição. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se preocupar em mudar
um pouco isso na nossa rotina. Se a cada meia hora você conseguir se movimentar 1 a 3 minutos, você já vai conseguir impactar de uma maneira positiva tudo isso que a gente falou. Então, a gente precisa desenvolver mecanismos. Uma opção, você está numa reunião, mas vai atender um telefone, fique de pé para falar nessa ligação, né? Vai no banheiro, escolhe o sanitário um pouco mais longe para que você caminhe um pouquinho mais. Beba água com mais frequência. A gente tem a preocupação de deixar a garrafinha do nosso lado, mas assim, também não pega uma garrafa muito grande para te obrigar a levantar, beber água um pouco também. A desidratação é outro fator prejudicial aí, né, que acompanha a gente. Boa postura. Boa postura que envolve não só da coluna, como a gente falou, para ter uma boa área de expansão pulmonar, mas especificamente aqui em relação às pernas, é bom a gente chamar a atenção da altura da cadeira. Se a gente tem um banco muito baixo, você vai deixar o ângulo do joelho muito fechado. E isso vai dificultar a passagem e o retorno do sangue ali naquela região. Se a pessoa usar um assento muito elevado, esse ângulo até que vai ficar livre, mas na face posterior da coxa, você vai exercer ali uma pressão que também vai dificultar. Então, uma postura adequada envolve os 2 pés no chão, ângulos de 90 graus no joelho, né? E sem falar nas posturas absurdas que as pessoas em casa têm de cruzar a perna, senta em cima de uma perna, as coisas mais loucas possíveis. Isso aí realmente tem que ser completamente abolido, né? Então, são pequenas medidas aí que a gente pode ter no nosso dia a dia para melhorar essas coisas, né? E alguns pacientes, eles vão ter doenças vasculares mais importantes. Então, é aquele cara que não vai ter só a marquinha da meia no final do dia quando tira o sapato. Ele já vai... A mulher que o sapato já não cabe o pé de tão inchado. Ou então a pessoa, quando aperta a pele na frente da canela, fica marcado o dedo aprofundado, já está mostrando um grau de inchaço mais importante. Isso merece uma avaliação com o especialista. Essas pessoas normalmente já têm alguns sinais de doença venosa mais importante, como varizes, manchas na pele. E todos esses sintomas mais importantes não podem ficar sem avaliação, tá? Uma situação que a gente vem vendo agora de maneira importante na pandemia são as tromboses, né? A gente, hoje foram 2 casos, tudo bem, assim, eram pacientes, uma bem idosa, com dificuldade de mobilidade por causa de cirurgia prévia no joelho, se movimentando pouco em casa, trombose anticoagulante, está sendo bem tratada. E outra que houve, além de obesidade, ela não tem muita idade, mas houve uma internação por infecção urinária grave. Caramba. E saiu do hospital hoje com trombose. Hoje não, há 5 dias com trombose. Então, relacionado também, de certa forma, tudo bem, houve uma doença maior, imobilizações maiores. Essas situações são mais graves. Então, a pessoa que, além de não só tá presa em casa agora na pandemia, mas se ela torce uma perna, ela tem uma restrição maior ao movimento, ela tem um risco maior de desenvolver trombose. E, obviamente, a infecção pelo coronavírus, né, que a gente está acompanhando aí na mídia, está sabendo que é uma virose que tem como acompanhamento o acometimento circulatório através de tromboses, microtromboses. Então, se acontecer uma infecção, é importante discutir com o médico o uso de anticoagulante, além da movimentação, para evitar uma complicação maior aí, né? Então, esses são os pontos aí para a gente debater, chamar atenção aí que eu acho que são importantes para a gente, Ricardo. Nossa, foi enriquecedor, Marcelo. Pelo menos no meu ponto de vista, trabalho com o corpo em movimento e acredito para todos nós que estamos vivendo aí essa reclusão, detalhes simples como a questão biomecânica, de anatomia, que inclusive era essa palavra ia sair da sua boca, sem querer tirar da sua boca palavras, né? A importância de você manter a planta do pé no chão, a angulação dos joelhos e até os detalhes que a gente às vezes se engana sobre a pressão da parte posterior, que também dificulta a questão da circulação, né? Então, acho que isso tudo é muito rico e, obviamente, a gente está falando aqui para pessoas que a gente conhece e que a gente não conhece, que tem interesse de escutar sobre a importância dos cuidados vasculares, obviamente, com toda a sua experiência.
eu queria fazer algumas pequenas perguntas para À você. vontade. E quando eu preparo essas perguntas, muitas vêm da fala do nosso convidado e outras, quando eu me coloco, que nem como professor de educação física, eu me coloco sempre na ansiedade, na expectativa que tem a pessoa que eu estou cuidando, né? E eu tenho certeza que você, da mesma forma, a gente trabalha na área de saúde, cada qual no seu caminho, tem que ser assim, né? Às vezes a gente faz uma leitura corporal, de expressão da pessoa que está à nossa frente, para poder antecipar até uma situação de expectativa e de dúvida, né? Né? Primeira pergunta que eu faço para você, com relação à necessidade de movimentação. A gente teve aqui o Eduardo Rauen, nutrólogo, dizendo que a OMS considera que atividade física... Não é só atividade física, você deixa de comer besteira, você acorda assim, uma série de outras medidas saudáveis, porque o seu hobby é saudável. Então, é uma filosofia que vai além do simples fato de você deixar de ser sedentário. Para você deixar de ser sedentário, você fazer uma caminhada de 30 minutos, 3 semanas, 4 vezes por semana, você já vai do sedentarismo. E assim, o que a gente falou em relação a que se o cara trabalha 6, 7, 8 horas sentado, ele vai ter que, além dessa caminhada, ele vai ter que se preocupar em ficar em pé durante alguns períodos do dia para ter outros benefícios. Isso, inclusive, então não adianta você pedalar, você vai de manhã, faz aquele treino puxado da race ali de 1 hora. Você é sedentário? Lógico que não. Subiu a química 10 vezes lá, fazendo com o Ricardo gritando na orelha. Meu, não é sedentário, mas depois disso você faz 8, 9 horas sentado, sem se mover, você com certeza também está tendo um prejuízo, e essas dicas que a gente deu para poder minimizar, né? Tanto dos dois cenários, tanto do sedentário quanto do não sedentário. Sim. Tá? Ô, Marcelo, faixas etárias e seus diferentes cuidados. Não sei se está me escutando, Marcelão. Marcelo? Marcelo, você está me escutando? Marcelão, você está me escutando? Você está me escutando? Marcelão, está me escutando? Parou de novo. Eu não sei se é a internet. Vamos aguardar. Você está me escutando? Marcelão? Marcelão? Está conectando o Marcelo de novo, pessoal. Peço que vocês aguardem um pouquinho e peço desculpa, tá? Marcelão, tudo bem? Oi. Tudo bem? Oi. Posso continuar? Tudo, tá rateando um pouco a internet aí, pelo visto. Aí não sei se é a minha, a sua, a nossa, não ou faz a do mal. mundo em pandemia. O pessoal tá entendendo, tá? Lógico. Eu queria que você, por exemplo, nas faixas etárias e seus diferentes cuidados com relação à reclusão, perdão, e a falta de mobilidade, o que você sugere? E também separar homens e mulheres, né? A gente sabe que o metabolismo do homem trabalha diferente do metabolismo da mulher. A gente sabe que a mulher tem a questão da menstruação. A gente sabe que até a questão anatômica, a mulher tem o quadril mais largo, é diferente do homem, né? Do homem. E as faixas etárias também. Existem alguns cuidados que a cada faixa etária, aí nós estamos falando aí de 5 ou de 10 em 10 anos, falando de faixa etária, cuidados nesse momento de reclusão que a gente pode sugerir no aspecto de prevenção ou minimizar os riscos vasculares
nessa hora que a gente está se movimentando menos? Desculpa se é uma pergunta tão simples, mas às vezes, quando você escuta e está dentro daquela faixa etária, também você passa a observar e ter mais atenção, que é, na verdade, a proposta que eu e você a gente gostaria de dar, né? Informar as diferentes pessoas e os homens e as mulheres da mesma forma, né? Ricardo, a gente, assim, em relação a risco vascular, a gente não tem uma estratificação tão boa em relação à idade, sexo, isso não aparece para a gente como um fator importante, tá? Mas, com a idade, a gente vê uma maior incidência de problemas circulatórios, né? Então, é difícil você pegar pessoas abaixo de 40 anos se queixando constantemente de problemas circulatórios. Tem algumas mulheres, você acaba vendo uma retenção de líquido maior, principalmente aí a questão do percentual de gordura, eu acho que é um fator. Então, se a gente acaba vendo aí algumas mulheres com percentual de gordura um pouquinho maior, então, e ela, talvez pelo fato dela usar sapato, sandalinha, o pé apareça mais, ela acaba se queixando mais. Então, em consultório, a gente vê isso aí. Agora, riscos maiores de trombose, eles vão acontecer com a idade. Então, você vai tendo um aumento progressivo, depois dos 40, 50, 60 anos em diante, isso aí torna... Vão ajudar aí nas doenças ateroscleróticas, possibilidade de formação de placa de gordura em carótida, nas artérias do corpo inteiro, coração e tudo mais, né? Então, a gente deveria buscar sempre alimentos mais leves, menos calóricos, né? Pouca gordura saturada, evitar fritura. E as coisas, né? Que é mais difícil nesse período que a gente já estamos tão restritos de tanta coisa que a gente acaba descontando um pouco na comida, né? Eu acho que todos os meus amigos estão falando que nunca foram tanto no mercado, que as compras não acabaram tão rápido. Sim, verdade. Eu acho que mas assim, vai ser uma fase, isso aí não vai ficar para sempre, são alguns meses que a gente vai passar. Sim. Eu acho que vai ter um efeito ruim aí para os nossos organismos, mas eu acredito que por causa dessa pandemia, a maioria vai ser rapidamente recuperada depois, que a gente possa retomar a nossa rotina, né? Sei que você não é nutricionista, desculpa. Não, só para falar que em relação à trombose, a venosa, que é uma coisa que a gente está vendo mais agora, a gente não tem um alimento, nem protetor, nem que faça tanto mal, assim, falar, não faça isso, você está comendo, você vai se dar mal por causa disso. São todas coisas mais crônicas, né, que vão se acumulando ao longo do tempo. Tem um alimento que assim, é o concurso, é o primeiro da lista de qualquer médico angiologista como você, vascular como você, que fala esse é o remédio mais saudável que existe, natural, assim, que poderia, principalmente para aqueles que têm já um sangue mais espesso, mais grosso, talvez motivado a questão do triglicérides alto, enfim, que você fala assim, puxa, isso aqui ajuda muito a remediar ou prevenir para quem tem ou para quem não tem, quer prevenir, prevenção. Existe um nome, se não tiver, não tem problema, não vamos inventar. Mas não existe de verdade, nada. Tudo é lenda. De verdade, não. Eu acho que você ter uma alimentação equilibrada e você cortar esses alimentos industrializados, embutidos, que são ricos em sódio, ricos em conservante, isso é muito ruim. As frituras, mesmo as frituras que você faz com azeite, né? Isso também ele perde um pouco a qualidade. O ideal é que você coma o azeite cru, ele é muito bom aí para o nosso metabolismo, né, de lipídios. Então, é uma briga constante pelos alimentos saudáveis e correr dos industrializados, né? Isso aí é uma máxima que a gente tem que lutar todo dia. Não existe remédio milagroso. Quem precisa realmente, assim, tem níveis de colesterol muito alterados e tem alteração já em parede das artérias, a gente tem que entrar com medicamentos para isso, né? As estatinas, se você já tem lesão arterial. Para afinar o sangue, entre aspas, a gente usa os antiagregantes plaquetários para quem tem indicação. Então, isso aí a gente vem com um controle medicamentoso que melhorou muito a parte arterial dos pacientes. Hoje voltou comigo com um retorno de 6 meses de um paciente com uma estenose de artéria carótida,
que há 6 meses ele identificou uma placa perigosa, que é uma placa de gordura mole. Essa placa tem maior chance de se desprender e causar um AVC. Então, foi dado a terapia antiagregante com AS, foi dado um remédio potente para colesterol, ele fez dieta e corrida. E foi muito satisfatório. Eu repeti o exame de ultrassom dele e a placa ela está com aspecto fibroso. Já não tem um aspecto escuro, mole de gordura, e sim já de um processo cicatricial, que apesar de ainda existir a lesão, a chance de soltar um pedaço e dar um derrame caiu já infinitamente depois de 6 meses de acompanhamento e mudança de hábito e medicação. Que legal. Isso é muito bacana de ver. Que legal. Como é que ele descobriu isso? Como é que ele foi parar até você? Exame de rotina. Questão de tomografia, de exame de rotina? Não, foi normal? exame de ultrassom de rotina de carótida, né? Com alguns legal. fatores de risco, idade. Isso faz parte de uma avaliação vascular. A gente fazer um exame de ultrassom de carótida. Não foi pedido por mim. Ele chegou encaminhado de um colega. O primeiro exame não fui eu que fiz. Eu fiz agora. Eu tive o prazer de fazer o retorno, o exame de controle e mostrando uma melhora. Ele foi contente para casa. Que legal, mais uma informação, pelo menos para mim, que sou leigo, entre tantas coisas a isso, que pode agregar, de repente, na vida da grande maioria das pessoas. Né? Um detalhe simples que... Sim, o check-up vascular. Né? A partir de 40 anos, você fazer exame, algumas pessoas, né, principalmente quem fuma, sedentário, Doppler de carótida, a gente examina várias artérias, palpa as pulsações, quem tem alteração de pulso também faz exame de Doppler de artérias das pernas. Então, um check-up vascular é interessante, a gente busca aneurisma para quem tem história de dilatação das artérias. Então, isso é feito também com ultrassom abdominal das artérias das pernas. É bacana. Daqui a pouco a gente vai rapidinho nos mitos e verdades. Para finalizar essa primeira parte, uma vez depois de um pedal, eu conversando com você, eu tinha voltado magro em uma prova, né? E isso, na verdade, é uma situação difícil de acontecer, eu tá magro, né? E aí, às vezes, aparecendo tal, eu perguntei, pô, Marcelão, veia grossa, veia fina, tem a ver com hipertensão, são da natureza, são naturais de cada pessoa, elas se modificam conforme a faixa etária, né? A hipertensão interfere ou não nessa situação? E você me deu uma resposta super legal, mas, na verdade, o que eu queria era repetir a pergunta para você, para que outras pessoas que pudessem ter a mesma dúvida que eu tive possam saber de um especialista como você, e, enfim, eu acho que também acrescentaria, né? Principalmente aquelas pessoas que fazem atividade física, porque depois eu vou entrar no mitos e verdades aqui dentro do meu ponto de vista, e a gente vai voltar a falar sobre a questão dessas veias aparecendo, né? Quando são veias e quando são varizes, etc. Exatamente, né? Quando você tem pessoas que treinam bastante, além de ocorrer hipertrofia muscular, vai ocorrer hipertrofia dos vasos, né? E esses vasos vão ser mais ou menos evidentes por 2 motivos. O percentual de gordura dessa pessoa e a idade da pele e, digamos assim, o quanto que ela é firme. Então, quando o cara pode ser super jovem, jogou o percentual de gordura dele lá para baixo, ele tem uma hipertrofia boa das veias, você vai ver veias evidentes no corpo inteiro. Né? Então, principalmente o pessoal da musculação, que gosta de ficar realmente com o percentual de gordura lá embaixo e pegando peso, você vai ver aquelas veias maiores. E outra coisa, às vezes é o idoso que não treina, mas quando chega lá nos 70 e tantos, 80, devido à perda de elasticidade da pele, você começa a ver o contorno das veias de uma maneira bem intensa. Muitas idosas se reclamam das veias visíveis nas mãos, como a minha até dá para ver claramente. Quando eu ficar mais velho, isso aqui vai ficar cada vez mais evidente. Isso aí tem a ver com a elasticidade da pele, né? Então, hipertrofia, percentual de gordura, elasticidade da pele. Isso não tem nada a ver com varizes, né? Para a veia ser varicosa, ser uma veia doente, não é só ela estar aumentada. Ela também está tortuosa, tem alteração de fluxo que a gente vê no exame de ultrassom, então tem outros fatores para se classificar aquela veia aumentada como uma veia realmente doente. Mas na hora que você pega o pessoal da Race aí treinando um monte, a chance é de ver hipertrofiado e percentual de gordura baixo. Legal, cara. Muito obrigado mais uma vez, tá? Pela mesma pergunta, desculpa ser repetitivo.
Não, que é isso. Vamos lá, vamos para os mitos e verdades. Aí é um ping-pong, tá bom? E não pela pressa que a gente tem, mas para não te incomodar tanto essa hora da noite. Varizes, exercício físico, seja corrida, bicicleta, o que for, né? O que a gente tem de mitos e verdades aí? Tem a ver com a última pergunta que eu acabei de falar, ou a atividade física com excesso de uma circulação acontecendo de forma, vou falar de maneira errada, mas todo mundo vai entender, borbulhante, superativa, acaba propiciando isso. Ou quem tem varizes é porque tem propensão e não porque criou isso através, por exemplo, de atividade física. Qual que é a verdade e qual que é o mito dentro disso, Marcelo? Vai cortar de novo. Agora estou escutando. Apareceu. Caiu, né? Você me ajuda? Oi, Ricardo, voltei. Vamos embora, Já ouvi a pergunta. Então, assim, ó, eu posso só infelizmente... complementar? Tem gente que está fazendo pergunta para você ou Legal. eu para nós. E aí, depois a gente deixa o contato, se você não se Lógico. incomodar. Aí De amanhã, maneira posteriormente, você responde, só para a gente poder fazer uma coisa dinâmica e também não deixar sem resposta as pessoas que estão aí aproveitando Perfeito. a sua inteligência. Com certeza, Tá? a gente responde tudo. Vamos embora. Em relação, ó, atividade física, ela protege. Quando a gente fala atividade física é excelente para a circulação, a gente precisa botar na cabeça que é a circulação arterial, que é a mais nobre, é aquela que dá infarto, derrame, amputa a perna. Então você tem uma série de benefícios para tratar bem sua circulação arterial. Agora, atividade física, para quem tem predisposição a varizes, pode até piorar. Por quê? Porque no processo de hipertrofia que a gente conversou, se você tem uma tendência genética ao enfraquecimento e dilatação da parede das veias, você vai acabar provocando mais varizes. Então, aquele cara que gosta de fazer uma musculação pesada, muitas horas de treino, ele vai desenvolver varizes. O exercício não será protetor para isso, né? Então, isso aí é uma separação que é importante. Achar que puxa, eu sou atleta, como é que eu tenho varizes, doutor? Não tem nada a ver, infelizmente. Para varizes, não. Legal. O que eu vou perguntar, talvez não só para você, mas para quem entende como você, na área médica, quem está nos escutando, ou uma pessoa com maior conhecimento, vai falar, puxa, que pergunta besta. Mas quando eu coloco isso de maneira geral, e aí eu já vivi várias experiências de pessoas que treinavam conosco e que em determinado momento existia a possibilidade de ser uma trombose como diagnóstico, ou até a questão da gota, que é um problema renal. Quando que a gente sabe distinguir principalmente aquilo que está dentro da sua área, a questão da trombose, né? Estou falando com relação aos pés, porque eu sei que a trombose ela não se dá somente nos pés, mas eu acho que a questão da gota, da falta de circulação e da trombose pode gerar muita dúvida, principalmente para quem está vivendo aquele momento de emergência, né? Porque às vezes a doença ela vem numa progressiva, mas às vezes ela também pega uma surpresa ou não. Esses diagnósticos diferenciais, eles são difíceis, Ricardo. Não é fácil você olhar e acertar, tá bom? O quadro clássico, por exemplo, de uma trombose vai ser dor, inchaço e uma sensibilidade na panturrilha. Esse é o quadro de livro que está presente em 50% dos casos. Os outros 50% não estão. Então, a chance de você errar é muito alta. Então, você tem algumas maneiras, pela história da pessoa, alguns fatores de risco, mas para você ficar tranquilo de uma trombose é o exame de ultrassom com Doppler. Você faz o ultrassom, você olha o vaso e fala, tem, não tem trombose. A doença de gota é uma doença inflamatória, né? Tem a ver com acúmulo de ácido úrico. O clássico é uma monoartrite, ou seja, pegar uma articulação só. A do dedão do pé aqui é a clássica.
Então, é um quadro diferente. Às vezes o cara faz no tornozelo, seria mais uma dor articular, enquanto que a trombose faz um quadro clássico de dor na massa muscular da panturrilha, né? Obviamente que pode acontecer na coxa, em outros lugares, e isso vai mudando o quadro, né? Legal. E ainda partindo dessa mesma ideia, quando a gente sabe que existe, por exemplo, um inchaço por conta da circulação, e quando existe uma retenção de líquido, seja por sobrepeso, questão, no caso da mulher, sobre menstruação, enfim, Isso. existe uma diferenciação. Você, como Existe, né? médico, que vai uma pessoa senta na sua frente e você olha, ela está esperando você já dar um diagnóstico relacionado à questão vascular e, de repente, você surpreende ela justamente com o oposto disso, né? Que é uma retenção de líquido, seja lá qual o momento ou fase que ela está passando. Exato. Quando a pessoa tem uma trombose, é muito difícil acontecer uma trombose de vez em duas pernas. Então, se a pessoa tem um inchaço ali nas duas pernas no final do dia, é mais difícil de ser trombose. Quando o inchaço ele é unilateral, né, a pessoa não costuma ter, ele vem de um lado só, e ainda mais com dor, a suspeita aí é muito maior. Né? E aí temos aquelas pacientes que retêm líquido desde a adolescência, 16, 17 anos, e um aspecto importante dessa retenção de líquido é quando pega o peito do pé. Então é aquela paciente que fala, meu pé no final do dia parece um pãozinho inchado. Então a gente, quando ouve essa história, a gente fica mais tranquilo de ser um processo crônico ali de retenção de líquido e não uma trombose. Né? Mas a gente no consultório, a gente tem a mão ultrassom, acaba olhando e deixa o paciente tranquilo e faz um diagnóstico bem apurado. Pô, que legal. Marcelão, derrame, né? Ele em algum momento dá algum sinal ou ele é realmente uma bomba que explode sem avisar? Você acha que... Oi? Não, é uma bomba sem avisar. Você pensar Legal. que a hipertensão arterial está muito relacionada, o cigarro, e são doenças, a hipertensão é uma doença silenciosa, então ela vai obstruindo a artéria, ela pode causar um pico hipertensivo, um vasoespasmo, sangramento, e isso acontece muito rápido, né? Tanto que os hospitais têm as unidades de stroke, as unidades de derrame, e eles preconizam um atendimento do início do sintoma até 3 horas para que eles tenham tempo de fazer alguma coisa. Então, isso é uma emergência médica. Então, as pessoas que têm desvio da boca para um dos lados, perda de força em um lado do corpo, perda de consciência, isso aí a pessoa deve ser colocada dentro de um carro e o mais rápido possível para um hospital que tenha um centro de stroke, né? Hospital grande, porque às vezes a pessoa numa dessa vai, vou pegar o primeiro hospital aqui perto, e o hospital sem condição, aí você entra num sistema de transferência hospitalar e você perde tempo. Então é importante aí quem tem pessoas com fatores de risco, mais idade, hipertensão, fumante na família, às vezes é o pai de algum aluno aí que não quer mudar os fatores de risco, ele é diabético e quer continuar fumando. É bom que você saiba, olha, se acontecer com meu pai, deixa eu ver aqui no convênio dele, tem o Santa Catarina, tem o tal. Aí vê regionalmente ali onde tem unidade de stroke, que se acontecer eu vou correr para lá e não vai para um lugarzinho pequeno. Mas são situações complicadas. Legal. Eu tenho mais 3 perguntas, Marcelão, e aí eu vou te dar a palavra, tá? Beleza. Anticoagulante e os riscos, né? Principalmente para quem faz esporte e atividade física. Eu digo isso porque é importantíssimo. A gente vive isso no nosso dia a dia como professor de educação física e a gente tem que tomar o maior cuidado. Então, quando eu escuto de um profissional como você, quando eu faço a pergunta, escuto a resposta de um profissional como você, isso não só me tranquiliza nas ações que eu devo fazer preventivas ou até para remediar, como também me fortalece na convicção na hora que eu vou conversar com uma pessoa que está passando, de repente, por esse processo e também para a gente eliminar aí essas questões do que são verdades e mitos, né, nessa situação. A questão do anticoagulante, ele tem para todos os pacientes que tomam um risco de sangramento. Então, a pessoa deve estar sempre observando a urina,
as fezes, porque os sangramentos urinários e intestinais são os mais comuns, né? Mas o que a gente mais se preocupa é com trauma. Então, quem gosta do ciclismo e está usando um anticoagulante, a pessoa está assumindo, tem que assumir uma responsabilidade ali, porque um traumatismo craniano com anticoagulante é uma coisa, sem anticoagulante pode ser outra completamente diferente. Infelizmente, a gente que gosta do esporte sabe que o risco de queda, fratura, atropelo, ele existe. Então, se você está disposto a tomar um anticoagulante, continuar seus treinos naquele período que tá, você tem que ter essa consciência e não vai querer chegar na frente, não vai querer bater tempo. Eu acho que você tem que fazer sua atividade com consciência e responsabilidade. Né? Não, acho que assim, pensar em competição anticoagulado, na minha opinião, é completamente insano. Né? Você vai ter que ter muita responsabilidade no seu treino, muito cuidado. Existe um período que o corpo limpa também o anticoagulante? Qual é o período pós-término do ciclo? Não, isso é tranquilo. Tem que ser orientado pelo médico, mas existe... Não, isso é tranquilo, mas alguns anticoagulantes com 24, 48 horas já perdem o efeito, outros com 3 a 5 dias. Mas isso aí, a questão é pouco depois que você para. Isso aí é o problema enquanto você está tomando. Né? E aí estamos falando realmente, não é de aspirina, tá? Não é de antiagregante, que afina o sangue. Não, isso aí não é problema. A gente está falando de Xarelto, a gente está falando de Marivan, realmente remédios para tratar distúrbios de coágulos grandes, sejam eles cardíacos nas pernas. Penúltima pergunta. Diferença do sistema circulatório entre o homem e a mulher existe? Exemplo, e desculpa também se a minha pergunta é estúpida, né? O sistema, a questão da menstruação da mulher interfere, porque quer queira ou não, eu sei que existe um sangramento, nós sabemos que existe sangramento, interfere no sistema vascular, enfim, é muito diferente, ou eu estou errado que eu escutei no início da nossa conversa que eles são parecidos. Quais são as diferenças, se existem, e os cuidados que cada um tem que tomar pelo fato do sexo masculino e feminino? Marcelão? Se não existir... Existe muita discussão aí da prevalência de varizes, por exemplo, no sexo masculino e feminino. E muitos estudos mostram que não tem grandes diferenças, viu? Na prática clínica, obviamente, você percebe mais vasinho, mais varizes no consultório das mulheres, talvez até porque elas são mais preocupadas. A mulher, desde cedo, ela vai no ginecologista, ela acostumou em médico. Homem não vai. Homem só vai quando está morrendo, quando está passando mal, quando tem algum problema. Então, só disso aí, os caras já escondem os problemas. A questão da menstruação leva a um risco maior para a mulher de anemia. Mas, assim, não configura um risco ali para circulação especificamente de algum problema. O que a gente tem nas mulheres é que o uso de anticoncepcional é um fator de risco para trombose. A gente tem número de gestações, número de gravidezes, aumentam as varizes. Né? Então você acaba vendo nessa população aí algumas coisinhas a mais por causa disso, tá? Mas não pela menstruação em si. Você é a favor da meia de compressão? É uma ferramenta que não tem nem discussão? Eu uso muito, gosto bastante. Em várias situações, você tem vários graus de compressão de meia. Você pode ter meias mais levinhas para usar aí no dia a dia. Quem trabalha longas horas sentado e quer uma perna mais descansada no final do dia. Você tem as meias que a gente usa em viagens de longa distância. É muito importante aí quem viaja para fazer prova de maratona, triatlon, essas provas longas. O ideal é que se faça um intervalo de 24 horas entre o final da prova e um voo longo acima de 8 horas. Né? Se esse descanso não puder ser feito, a hidratação mais do que vigorosa, uso de meia elástica, movimentação no voo para evitar uma possível trombose aí. É outra situação que a meia eu gosto bastante de indicar. Uso meia em pós-operatório de varizes. Uso muita meia em várias situações, eu gosto. Legal, cara. Bom, Marcelão, tem alguma mensagem que você gostaria de passar? Uma pessoa da sua família, uma pessoa querida, ficou na sua frente e você falou assim, você vai falar assim com um aspecto de todo o coração, mas usando a razão que todo médico é obrigado a ter
e responsabilidade não só na cura, mas principalmente na prevenção. Cara, minha amiga, faça hoje isso, que a sua vida vai se prolongar um monte. Porque uma coisa é a gente viver a reclusão hoje, e a outra é aproveitar todo o seu conhecimento para entender o que a gente pode começar a investir agora, não importa o que fez no passado, para prolongar a nossa vida e, enfim, a nossa qualidade de vida, já que a questão vascular ela interfere cada vez mais conforme a faixa etária vai subindo, se eu não estou enganado, né? Olha, Ricardo, eu sou um cara que gosto muito da palavra equilíbrio. A gente tem algumas pessoas aí falando, olha, você tem que fazer assim, não pode comer isso, sua dieta, sua atividade física, isso você vai viver mais, você vai viver melhor, blá, blá, blá. Perfeito, isso é verdade, mas só serve para algumas pessoas. Para outras, esse processo é realmente sofrido e a pessoa nem quer viver tanto, fala assim, mas para que eu vou viver tanto lá na frente a vida inteira? Eu não fiz nada daquilo que eu gosto. Então, Sim. assim, a pessoa tem que ver também o estilo de vida dela. Não adianta encarar a vida como eu preciso ser atleta, com alimentação perfeita, ter um corpo bacana para estar no Instagram. Cara, isso serve para algumas pessoas, para outras não tem nada a ver. Né? Então, eu sou um pouco a favor da liberdade. Eu acho que assim, a pessoa quer dar as escapulidas de alimentação, comer um pouco errado, beber um pouco. Eu sou super a favor disso. Isso é opinião pessoal, é o Sim. estilo de vida que eu acho que a pessoa deva ter. Só que você opta por pequenas coisas ruins para a saúde, mas você tem que fazer outras coisas boas. Sim. Então, você tirar Perfeito. disso a vontade para levantar cedo, para Perfeito. minha bike está ali no rolo, 2 dias na semana, tem que levantar às 5 da manhã, dar aquela pedalada. Não é igual à rua, mas com certeza já está me tirando aí do sedentarismo e compensando essas pequenas coisas erradas que eu gosto de fazer com meus amigos. É o churrasco, é sentar, cozinhar, é tomar uma cerveja, um vinho. Agora tem que ter um equilíbrio. Não pode ser todo dia. Você não pode pegar em pé na jaca todo dia. Esse negócio, eu, por exemplo, eu gosto muito de vinho. Esse negócio de tomar uma taça de vinho por dia não funciona para mim. Que aí eu vou querer tomar duas. Então esquece. Para mim não deu certo. Tem gente que faz e acha ótimo. Para mim não dá. Então eu acho que a gente tem que ter os momentos da obrigação com o exercício, com a alimentação, todo dia ali. Eu levo comida todo dia para o consultório. Eu não como na rua mais. Então isso aí me faz comer menos e me faz comer melhor e me permite sair mais da linha no final de semana. Então, uma coisa que eu recomendo muito para as pessoas, agora a pessoa tem que ir se adaptando, né? E tem, Sim. ótimo, tem aquelas que conseguem fazer a dieta perfeita, alimentos saudáveis 100% e tá feliz. É o melhor cenário, vai viver mais que os outros. Sim. Pô, cara, eu acho que quem está nos escutando aqui tem mais convicção ainda daquilo que eu já tinha falado no início da nossa conversa, que tudo aquilo que ia sair em forma de palavras de você ia ser de forma muito equilibrada, não só a palavra equilíbrio e aquilo que você acabou de citar agora no final. Quero agradecer demais a sua família que te emprestou nesse horário para a gente, suas filhas, sua esposa. Quero desejar sucesso ainda maior para você, porque você merece como profissional e como pessoa, é um cara do bem. Quero agradecer tudo aquilo que você fez aí pela gente, que a gente pôde escutar aqui nessa quase uma hora. Pediria para que você deixasse aí seus contatos, as pessoas que vêm perguntando. Não hoje, porque nós estamos no final do dia, cansados, principalmente você, imagino que deve ter clinicado até agora, mas quem sabe durante a semana, no decorrer, vai aí respondendo as pessoas que chegaram aí a perguntar, né? E queria agradecer aí pessoas que são muito queridas para a gente, que estiveram presentes, Tati, Emily, Lu, Tito, Ulisses, Covas, a Paty, o Ale Escola enfim. Tá? E muito obrigado mesmo, Marcelão. Quer deixar um contato para você, para a Eu gente, posso perdão, para deixar o o pessoal? contato do. Eu vou escrever aí o contato da clínica, tá? Do Tá, Instagram da clínica. Quiser entrar em contato aí. E tem o nosso site também, a Clínica Leg Care, tá? legal.
Então, a gente responde aí, vou entrar para tentar ver essas perguntas aí que a gente passou, não conseguiu ver. Muito Legal. bacana, te agradeço aí todos os elogios que você fez. Para mim, São vindo de meus. você, é um cara bacana que está ali preocupado com saúde e bem-estar das pessoas. Você tem uma energia de estimular a gente a atingir objetivos, de mudar hábitos. Eu acho que você consegue isso muito bem. E o exemplo das suas atitudes, quando a gente vê você treinando, vê você competindo, então isso é muito inspirador e fala assim, puxa, o que eu tenho que fazer é Imagina. tão pouco diante do que esse homem faz, Não, imagina. que é um absurdo eu não fazer, né? Todas E as essa mensagens que você... parte que para gente que não vai ser atleta, quem não quer ser atleta, já está fazendo demais para a saúde, está ótimo seguir aí a Race, o Ricardo já está de bom Imagina. tamanho. Obrigado pela sua generosidade em tudo. Eu guardei sua mensagem quando eu voltei da prova em 2018. Está guardado até hoje no WhatsApp, tá bom? Receber carinho, dar carinho é muito bom, mas receber é uma delícia. E eu recebi sempre de você, tá? Obrigado por tudo sempre, tá, Marcelão? Espero que o pessoal tenha Obrigado, meu gostado, amigo. tá? Até a Um próxima. Um abraço, abraço. cuide-se aí, tá bom, meu rei? Um abraço, Tamo obrigado, junto. Marcelão. Tchau, Tchau, tchau. tchau.